Olá, meus queridos. Vamos aprender mais um pouquinho de programação hoje? Você está no canal Programe Seu Futuro e eu sou o professor Wagner Gaspar. Seja então muito bem-vindo a mais uma aula no nosso curso de Programação C. Dando continuidade aos algoritmos de ordenação, hoje nós iremos estudar sobre um novo algoritmo, um novo método chamado de Insertion Sort, ou também conhecido no português como ordenação por seleção. E esse seleção aqui acaba tornando o nome do algoritmo bastante intuitivo. Na aula anterior, se você assistiu à aula anterior, nós aprendemos sobre o algoritmo Bubble Sort. E o algoritmo Bubble Sort ele simula uma bolha, onde o maior número vai meio que subindo no vetor. Se a gente pensar aí num vetor colocado na vertical, ele vai subindo então para o topo, para o final do vetor. Por isso que ele recebe esse nome de bolha. Esse algoritmo Insertion Sort, ou ordenação por seleção, que nós veremos hoje, ele se assemelha um pouco ao Bubble Sort. Então, se você já viu esse algoritmo na aula passada, você vai conseguir entender aqui uma ligação, uma relação entre eles. Basicamente, como funciona esse algoritmo? Eu já tenho aqui um vetor de exemplo, e aí vamos nos ater aqui a este nome. Por que seleção? A ideia principal do Insertion Sort, ou ordenação por seleção, consiste basicamente em percorrer o nosso vetor, escolher ou descobrir o menor elemento e fazer uma troca com o primeiro elemento do vetor. Então, olha só, eu vou pegar esse vetor de exemplo, vou percorrer esse vetor inteirinho, procurando quem é o menor elemento. A gente vai descobrir que ele está aqui na posição 2, é o 1. Eu então vou trocar o elemento 1 com o elemento da primeira posição. Ao fazer isso, perceba, o elemento da primeira posição ele já estará na posição correta, concorda? Aí então eu vou olhar a partir da segunda posição. Novamente, eu vou percorrer todo o meu vetor procurando o menor elemento, que será o 2. Então eu vou pegar o 2 agora e vou trocar com o meu novo primeiro elemento, que agora é este aqui, olha só. Eu já coloquei o menor elemento aqui, então agora eu vou olhar para este elemento aqui. A princípio pode parecer um pouquinho confuso, porém você vai ver é bastante simples. Nós teremos aqui duas repetições. Olha só, a primeira repetição ela vai pegar do início do nosso vetor e vai percorrer até o final do nosso vetor. Então aqui nós teremos a nossa primeira repetição. Essa primeira repetição ela vai ser importante por vários motivos. O primeiro é ela que vai me dizer quem é o meu início. Então olha só, eu vou começar na posição 0, então nós teremos aqui o nosso início, que está aqui apontando para o primeiro elemento do vetor. Ok? Feito isso, nós teremos agora uma segunda repetição, que olha só, muita atenção a este detalhe. Esta segunda repetição começa de início mais 1 e vai até o final do vetor. Por quê? Lembra que eu mencionei que a gente vai descobrir o menor elemento e vai trocar com o nosso início. Então eu posso ter uma variável chamada menor e essa variável menor vai receber o nosso início. Aqui eu vou abreviar apenas como i, ok? Então menor recebeu aqui o valor 7. Agora, olha só, com esta segunda repetição aqui, eu vou percorrer todo o restante do meu vetor procurando por um elemento menor do que o que nós temos na variável menor. Neste caso aqui é 7, olha só. Nós estamos apontando para o 7. Então, eu vou começar aqui no 5. O 5 é menor do que o 7? Sim, é. Então, o meu i agora vai passar a apontar para o 5. Olha só, o meu início continua apontando para o 7. Só que o meu menor agora vai apontar para o 5. Ok? Aí eu continuo. O 1 é menor do que a variável menor? Menor está apontando para 5. 1 é menor do que 5? Sim, é. Então, agora, a nossa variável menor vai apontar para o 1. Ou para o índice 2 aqui do nosso vetor. É essa informação que ele vai guardar. E aí eu continuo. 4
4 é menor do que a nossa variável menor? Quem é menor? 1. Então, 4 não é menor. Eu continuo. 8 também não é menor. O 2 também não é menor. O 9 também não é menor. Então, olha só, terminamos esta segunda repetição aqui. Quando a gente termina essa repetição, nós encontramos o nosso menor elemento. Nesse caso, é o número 1. Concorda? Então, nós vamos pegar este elemento do índice 2 e nós vamos trocar aqui com o nosso início, que nesse momento está no índice 0. Ao fazer isso, olha só o que nós teremos. Eu vou até trocar aqui de cor. Vou pegar aqui o azul. Nós teremos, então, o 1 aqui na primeira posição e nós teremos o 7 onde estava o 1. Perceba, a gente troca esses dois elementos. O 1 vem para o lugar do 7 e o 7 vem para o lugar do 1, ok? O restante vai permanecer exatamente igual. Teremos aqui o 5, o 4, o 8, o 2 e o 9. Lembra da nossa primeira repetição? A nossa primeira repetição continua executando. Nós executamos aqui a primeira repetição, que foi no índice 0. Agora, o nosso i, ou o nosso início, é o 1. Por que o 1? A gente vai começar exatamente aqui, olha, no índice 1. Por quê? Este elemento aqui ele já está na posição correta. Nós percorremos o vetor, encontramos o menor elemento e colocamos ele no início do vetor. Trocamos com o elemento que estava aqui. Então, ele já está na posição correta. O meu início agora é o 1. E a nossa segunda repetição, lembra que é início mais 1? Ela então vai começar aqui e vai vir até o final aqui do nosso vetor. E aí eu vou fazer a mesma coisa, olha só. Nós teremos aqui a nossa variável menor, que inicialmente está apontando para cá. E agora, então, eu vou fazer essas mesmas comparações que a gente viu aqui na etapa anterior. Olha só. Dentro desta segunda repetição, quem é o meu primeiro elemento? É o 7. 7 é menor do que o 5? 5 é o valor apontado aqui por menor. Não, não é. Eu vou para o próximo. 4. 4 é menor do que a variável menor? Bom, a variável menor aponta para o 5. 4 é menor do que o 5? Sim, é. Então, agora, a nossa variável menor vai apontar aqui para o 4, ou vai guardar o índice do 4, que nesse caso é o índice 3, aqui do nosso vetor. Ok? Continuo seguindo. O 8. 8 é menor do que o 4? Não, não é. Vou para o próximo. 2 é menor do que a variável menor? A variável menor está apontando para o 4. 2 é menor do que 4? Sim, é. Então, novamente, a gente vai trocar. Nossa variável menor agora vai receber o índice do elemento 2, que é o índice 5 aqui do nosso vetor. E aí eu continuo. 9. 9 é menor do que 2? Não, não é. Terminou a nossa segunda repetição, concorda? A gente vai agora fazer a troca. Eu vou trocar o elemento da nossa variável menor com o elemento da nossa variável início. Para onde menor está apontando? O menor está apontando aqui para o 2. Início. Início está aqui, para a segunda posição do nosso vetor. Então, olha só, nós já tínhamos o elemento 1. Agora, eu vou trocar o meu novo início, que é o 5, com o meu novo menor, que é o 2. Então, eu terei o 2 aqui e o 5 vai ocupar a posição que era do 2. Teremos aqui o 7, o 4, o 8 e o 9. E assim continuam as nossas repetições. Olha só, eu já tenho agora o meu início 0 já está ordenado, o meu início 1 já está ordenado, o meu início agora é o índice 2. O meu início é o índice 2, a minha segunda repetição começa de início mais 1. Então, ela vai começar exatamente nesta posição aqui, que é o nosso índice 3. E aí, novamente, a gente vai percorrer esse vetor procurando um elemento menor do que o 7. O 4 é menor do que o 7. Aí depois, o 8 não, o 5 não, o 9 não. Então, a gente vai trocar o 4 com o 7. Então, essa que é a ideia.
Percebeu? A gente percorre o nosso vetor procurando o menor elemento e troca com o primeiro. Feito isso, o primeiro já está ordenado. Então, a gente vai percorrer o vetor novamente procurando o próximo menor elemento e troca agora com o nosso novo início, que é o segundo elemento do vetor. Depois, o terceiro menor, a gente troca com o nosso terceiro início, que é o início do vetor que não está ordenado ainda. Perceba, essa parte que a gente vai deixando para trás, ela já está ordenada, então a gente não mexe mais com ela, ok? Vamos tentar esmiuçar, tentar rabiscar um código para fazer essas duas repetições, essa primeira repetição externa e essa segunda repetição que vai procurando o menor elemento e fazendo a troca. Então, vamos tentar rabiscar um código aqui para a gente entender como isso vai funcionar. Eu já tenho aqui um vetor de exemplo, mas antes eu não sei se você observou, eu vou colocar aqui os índices do meu vetor, índice 0, índice 1, índice 2, índice 3, índice 4 e índice 5. Eu não sei se você observou, mas eu estou aqui nessas últimas aulas mais recentes utilizando aqui um recurso novo. Eu adquiri aqui para o canal uma pequena mesa digitalizadora. Acredito que vai dar um up legal aí na didática aqui no canal, vai auxiliar bastante. É bem mais simples escrever e desenhar do que ficar montando uma apresentação, principalmente para a parte teórica. E isso só foi possível graças à contribuição de vocês. Então, eu agradeço muito aí a colaboração dos membros do canal. Então, temos alguns membros aqui no canal que permaneceram contribuindo, mesmo esse tempo que eu fiquei aí meio afastado do canal. Agradeço muito a vocês. E se você não é membro ainda, eu te convido a clicar aí nesse botãozinho, seja membro, e colaborar, contribuir aí para a manutenção aqui do canal e para que eu consiga aí manter bons equipamentos aqui para estar sempre gravando, trazendo um conteúdo aí com qualidade para vocês. Então, se você não é membro ainda, considere essa possibilidade, considere aí contribuir com o canal. Mas então, vamos agora entender como que a gente faz como que a gente implementa esse algoritmo Insertion Sort ou ordenação por seleção. Olha só, primeiro ponto, nós temos uma repetição externa que vai controlar o nosso início, que vai do início até o final do nosso vetor. Feito isso, nós temos uma repetição interna, que é o que vai ficar comparando aí os elementos do vetor com o nosso início para encontrar o menor e depois fazer a troca. Então, vamos começar com esta repetição aqui. Olha, essa repetição externa, ela é bastante simples. Eu vou começar bem aqui em cima, para ver se a gente consegue colocar todo esse código aqui. Eu vou trocar de cor. Então, eu vou começar com a repetição externa, usando o roxo. Olha só, um for com o nosso i começando em 0, o nosso i indo até menor que o tamanho do nosso vetor, com incremento de 1 em 1. Essa chave eu vou fechar ela depois aqui abaixo em algum lugar, ok? Então eu fiz um for, uma repetição que vai do início até o fim do nosso vetor. Lembra que nós tínhamos uma variável menor que apontava sempre para a primeira posição do vetor? Eu posso imaginar que eu já criei ela aqui em cima. Vamos colocar ela aqui. Int menor. Então aqui, olha só. Menor recebe i. Quando eu faço isso, o meu i não começa aqui no 0. Quando eu faço menor recebe i, eu estou dizendo que menor está recebendo o índice do primeiro elemento do meu vetor. Depois que a gente executar, pegar o primeiro, fizer a troca, o meu i aqui não vai para 1, menor vai receber 1. Então perceba, a gente vai estar apontando para a segunda posição do nosso vetor. E assim sucessivamente. Então é dessa forma que a gente vai controlar o nosso início aqui, que a gente vai fazer a troca, ok? Feito isso, eu vou trocar de cor. E agora, olha só, nós vamos para a nossa segunda repetição. O que a gente faz nessa segunda repetição? Começa de início mais 1, procurando o menor elemento. Então, olha só, teremos aqui outra repetição. Vou usar aqui o J. O J vai ser igual a I mais 1. Lembra, ó,
o nosso i não começou aqui no 0, se o nosso i começou aqui no 0, o nosso j vai começar aqui, que é o i mais 1, ok? Então, o nosso j também vai até menor que o tamanho do vetor, com um incremento de 1 em 1. Perfeito? Feito isso, se você quiser, você pode abrir chaves aqui, mas não é obrigatório, porque nós teremos aqui apenas um if. Olha só, eu não quero encontrar um menor elemento do vetor, então eu vou verificar se o meu vetor na posição j, olha só, j, nós acabamos de criar ele aqui. É a posição seguinte, a posição depois do início. Se o meu vetor na posição j é menor do que o meu vetor na posição menor. Então perceba, eu estou pegando o elemento seguinte e olhando, ele é menor do que esse elemento aqui? Se for, o que nós vamos fazer? A gente precisa salvar esse índice aqui. Então eu vou fazer isso aqui, olha, se esse if for verdadeiro, a minha variável menor vai receber j. Por que j? Porque j é o índice onde ocorre um elemento menor. E aí, isso está dentro de uma repetição. Olha, a gente vai percorrer todo o restante do nosso vetor procurando um menor. Quando essa repetição terminar, ela vai terminar aqui. Ó. Quando ela terminar, a nossa variável menor, para este exemplo, vai ter o número 3. O que significa o número 3? É o índice no meu vetor onde ocorre o menor elemento. Olha só, a gente tem aqui o elemento 1. O que eu tenho que fazer agora? Pegar este elemento e trocar com o início do nosso vetor. Quem é o início do nosso vetor? Não se esqueça, é o i. Então é isso que eu vou fazer aqui. Olha só. Eu vou criar aqui uma variável auxiliar, int, alce, recebe o meu vetor na posição i. Quem é vetor na posição i? Olha só, o nosso i é início. Então eu estou pegando aqui o primeiro elemento do vetor, fazendo uma cópia dele. Ok? Agora que eu fiz uma cópia do primeiro elemento do vetor, eu posso pegar vet na posição i, que é a primeira posição do vetor, e salvar ali vet na posição menor, que tem aqui exatamente o menor, a variável menor tem o índice do vetor, onde ocorre o nosso menor elemento. Então a gente vai pegar esse menor elemento e jogar para a primeira posição do vetor. Feito isso, olha só, eu salvei um elemento auxiliar aqui. Eu preciso mover ele para o meu vetor novamente. Então, vet na posição menor, que vai estar lá no meio do nosso vetor, vai receber alce. Ao fazer isso aqui, agora eu posso então fechar aquela nossa chave aqui. Olha só, terminou o nosso algoritmo. Percebeu como que ele é bastante simples e como ele, de certa forma, se assemelha bastante ao bubble sort? A diferença é que o bubble sort, uma bolha, vai subindo. Neste caso aqui, a gente está sempre pegando o menor elemento e jogando para o início do vetor. Esta repetição controla o nosso início. Primeiro, o início é o índice 0, depois é o índice 1, depois é o índice 2. Então, é este for aqui que vai controlar o início do nosso vetor. Este segundo for aqui, ele vai percorrer o restante do nosso vetor depois de início, procurando elementos menores. Quando ele encontra, ele vai salvando esse índice. Ao terminar essa repetição, a gente então vai fazer a troca. É aqui que ocorre a troca. A gente pega o primeiro elemento, salva numa variável auxiliar, pega o menor elemento e joga para o início, e naquele meio lá do nosso vetor vai receber o elemento que estava no início. Fizemos a troca. Quando este for mais externo aqui terminar, nós teremos o nosso vetor completamente ordenado. Ok? Contudo, todavia, olha só, é muito interessante quando você está estudando programação, quando você está estudando algoritmos, é muito interessante você praticar formas diferentes de elaborar a mesma solução ou de resolver o mesmo problema. Vamos ver uma versão recursiva para esse mesmo algoritmo? Então, me acompanha aqui que a gente vai agora desenhar aqui a mesma ideia,
porém agora utilizando recursão. E aí, enquanto eu preparo aqui, olha, se você não curtiu essa aula ainda, deixa seu like nessa aula, vai. Se você não é inscrito no canal, sabia que mais de 75%, olha só, 75% das visualizações vem de estudantes que não são inscritos no canal? Se você faz parte dessa estatística, poxa vida, você está aprendendo com o conteúdo aqui, não está? Então, se inscreva. Isso é muito bom, isso ajuda muito o canal a crescer. Nós já poderíamos ter um canal aqui perto de 100 mil inscritos, se não fosse uma estatística como essa. Então, contribua com o canal aí, vai. Se você não é inscrito ainda, se inscreva. E agora, vamos então pensar aqui uma solução recursiva. Eu vou esboçar aqui um método recursivo, void. Eu vou chamar aqui de insertion recursivo. Vou abreviar com rec. Nós vamos receber aqui, olha só, o nosso vetor. Vou chamar aqui de v. Nós precisamos receber aqui o nosso início. Então, int, eu vou chamar de ini. E nós também precisamos receber o tamanho do nosso vetor, que eu vou chamar de tam. Vou abrir aqui chaves. Então, olha só. Lembra, a gente tem um início, nós acabamos de ver isso ali na solução iterativa. A gente tem um início e partindo deste início, partindo de início mais um, a gente começa a buscar elementos menores para trocar com esse início. Então, a gente precisa desses três dados no nosso procedimento: o vetor, o início e o tamanho desse vetor. Feito isso, nós temos um ponto fundamental na recursão, que é o nosso ponto de parada. Mas para não te confundir agora, eu vou deixar o nosso ponto de parada para o final, ok? Vamos desenvolver aqui o nosso método, o nosso procedimento, e depois então a gente faz o nosso ponto de parada, ok? Lembra o que a gente fazia inicialmente aqui no nosso procedimento recursivo? A gente tinha aqui essa repetição externa e aí a gente pegava o nosso menor. Essa repetição externa vai virar a nossa recursão. Então a gente não vai ter ela. A gente só vai ter o menor, a repetição interna e a nossa troca. Então vamos iniciar com o nosso menor. Olha só. Aqui dentro, então, eu vou ter aqui a nossa variável menor, que eu vou chamar de m. Esse m aqui vai ser o nosso início. Lembra, a gente sempre começa dizendo que o início do nosso vetor é um menor. Agora, vamos colocar aqui a nossa repetição interna. For i, começando em, muita atenção aqui. Olha só, essa daqui é a nossa repetição interna. Se eu tenho um início, essa repetição vai começar em início mais um, concorda? Então, o meu i, ele vai ser inicializado com ini mais um. Perceba que é exatamente a mesma coisa que nós fizemos aqui, olha. A gente tem a variável i, essa repetição externa, que vai percorrer todo o vetor. Na repetição interna, o meu j começou com i mais um. Esse i é o que eu estou chamando de início aqui, ok? Então, nós temos aqui o nosso início, a minha variável i, que lá eu chamei de j, o meu i vai ser início mais um. O meu i vai até menor do que tam, com um incremento de 1 em 1. E aí nós temos exatamente a mesma coisa aqui, olha só. If, eu vou testar se v na posição i é menor do que v na posição m. Perceba que eu chamei o meu menor de m. Então, essa segunda parte do vetor, este elemento, o segundo elemento do vetor, ele é menor do que o primeiro, ou ele é menor do que o nosso menor atual, não tem ponto e vírgula aqui não. Se esse teste for verdadeiro, então eu vou salvar esse índice. M vai receber I. Significa que o nosso menor elemento ocorre no índice I do vetor, ok? Quando a nossa repetição terminar, olha só, eu só tenho uma instrução aqui dentro, que é o if.
Por isso que eu não sou obrigado a colocar aqui um par de chaves, ok? Se você quiser, você pode, mas não há obrigatoriedade nesse caso, ok? Feito isso, nós teremos aqui a troca. Eu não vou colocar ela aqui porque é exatamente a troca que nós fizemos aqui, ok? É a mesma coisa. Então, eu vou apenas simplificar colocando aqui troca. Eu estou trocando os elementos aqui do meu vetor. E agora que vem um ponto extremamente importante, olha só. Eu disse que aquela repetição externa ia virar chamadas recursivas. Quando a gente faz essa repetição, imagine que chegou aqui o início. Eu vou até trocar de cor aqui, ó. Chegou aqui, o nosso início é 0 e o nosso tamanho aqui é 5, por exemplo. Eu tenho 5 elementos no meu vetor. O meu m vai começar com 0. E o meu i aqui, 0 mais 1 vai ser 1. Ele vai começar com 1. A gente vai percorrer o vetor pegando o menor elemento, colocando na posição 0 e trocando com o maior elemento que vai estar no início. Ao executar toda essa repetição, a gente está colocando apenas um elemento na posição correta, que é o primeiro, ok? Agora eu preciso chamar esse método novamente, então eu vou chamar aqui insertion recursivo. Eu vou mandar o meu vetor inteiro, só que o segredo agora está aqui, olha só. Nós já colocamos na posição 0 o menor elemento, concorda? Então, eu não preciso mais avaliar ela. Então, eu vou mandar para a chamada recursiva início mais 1. E o nosso tam permanece, porque a gente vai até o final do nosso vetor, ok? E aí, essa chave que eu abri aqui, eu vou fechar essa chave aqui. Porém, eu disse que estava faltando algo lá no início que eu ia deixar para o final. É o nosso ponto de parada. A recursão, sempre tenha em mente isso. A recursão tem 2 pontos fundamentais. Eu coloquei aqui. A recursão, ela resolve uma pequena parte do problema. O que é resolver uma pequena parte do problema? É pegar o menor elemento e colocar aqui na primeira posição do nosso vetor. Então, perceba, se eu tinha um elemento, um vetor de 5 posições, eu ordenei 1, o primeiro elemento. Então, só falta 4. Essa é a principal característica da recursão. Ela resolve um pedacinho do seu problema e deixa o restante um pouco menor do que ele era. Eu tinha 5 elementos. Eu ordenei 1, faltam 4. Então, eu faço uma chamada recursiva, passando o meu vetor. E agora, quem que falta? A partir da posição 2, olha. Porque o primeiro já está ordenado. Então, perceba, o meu problema, o tamanho do meu problema diminuiu em uma unidade. Se eu tinha um vetor com 5 elementos desordenados, agora eu tenho um vetor com 4 elementos desordenados. Na próxima, eu vou ter um vetor com 3 elementos desordenados. Na próxima, com 2. Percebeu como está diminuindo de tamanho? Porém, eu vou fazendo isso aqui, olha. Início mais 1, início mais 1, início mais 1. Até quando? Em que momento isso termina? E aí a gente volta aqui para o início, que eu falei que tinha algo extremamente importante aqui que eu ia deixar para o final. É o nosso ponto de parada. Toda recursão precisa de um ponto de parada, senão você entra em loop infinito. E esse ponto de parada ele tem que estar antes da chamada recursiva. Olha só, nossa chamada recursiva está aqui. Então, primeiro eu tenho que testar o ponto de parada. Por quê? Se eu já entrar direto na chamada recursiva, eu vou ter um loop infinito. Entende? Percebe isso? Então, qual que vai ser o nosso ponto de parada? Olha só, eu tenho aqui o tamanho do vetor e uma variável que indica o início do nosso vetor. E esse início ele está crescendo nas chamadas recursivas. Concorda? Na primeira vez ele vai ser 0, depois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Opa! Eu tinha 5 elementos, 7 já excedeu, já ultrapassou o índice do último elemento do nosso vetor. Concorda? Então, olha só, qual que é o nosso ponto de parada? Nós teremos aqui um teste. Perceba, olha só, eu estou apresentando aqui um ponto de parada, uma solução. Não significa que é a última, a única. Isso aqui pode ser feito de outras formas, ok? E aí,
é ao gosto do freguês, aquilo que for mais intuitivo para vocês. Olha só, se início for maior ou igual a tan, o que eu posso dizer? Eu não vou dizer nada. Se eu tiver aqui, se tan é 5 e início é 5, significa que eu já tenho um vetor ordenado, concorda? Por quê? Não existe índice 5 no nosso vetor. Se eu tenho tamanho 5, os meus índices vão de 0 a 4. Significa que eu já ordenei os índices de 0 a 4. Se início é 5, 5 já está fora do meu vetor. Então, se início for maior ou igual a tan, retorne. E aí não retorna nada, só a palavra retorne. Isso aqui finaliza a nossa repetição, finaliza a nossa recursão. Então, olha só, vamos simular para um vetor de tamanho 5. Se eu tenho tamanho 5, meu último índice válido é 4, concorda? Então, eu vou iniciar aqui com 0. Vamos trocar aqui a cor, pronto. Eu vou iniciar aqui com 0. 0 é menor ou igual que 5? Ou 0 é maior ou igual a 5? Não, não é. Então, vai dar falso, ele vai fazer tudo isso aqui, vai colocar o primeiro elemento, ou o menor elemento, no início, na primeira posição do vetor, vai fazer a troca e vai chamar passando início mais 1. 0 mais 1 vai dar 1. Então, ele vai mandar aqui 1. Quando chegou aqui na nossa chamada recursiva, a gente tem 1. 1 é maior ou igual a 5? Também não é. Novamente, ele vai fazer essa repetição, vai fazer a troca e vai fazer outra chamada recursiva. Só que agora ele vai chamar para 2. 1 mais 1, 2. Chegou aqui o 2. 2 é maior ou igual a 5? Também não. Faz a repetição, faz a troca, chama para 3. Chegou aqui agora o 3. 3 é maior ou igual a 5? Não. Faz a repetição, faz a troca, chama para 4. 4 é o último índice válido do nosso vetor. Chegou aqui o 4. 4 é maior ou igual a 5? Também não. Faz a repetição, que vai ser uma só. Faz a troca, se for necessário. Faz a nova chamada recursiva para 5. Chegou aqui o 5 e chegou aqui o 5. 5 é maior ou igual a 5? Opa! 5 é igual a 5, concorda? Então, retorne, finaliza. Finaliza o nosso procedimento recursivo. Significa que o nosso vetor já está completamente ordenado. E aí, agora que você já entendeu como funciona o Insertion Sort ou a ordenação por seleção, agora que você já deixou o like nessa aula e que você já se inscreveu no canal, vamos ver esse código funcionando no CodeBlocks? Então, vem comigo e vamos testar esse nosso algoritmo. Eu tenho aqui agora o algoritmo Selection Sort, e aí eu acho que eu passei a aula toda falando Insertion. Insertion é outro algoritmo, perdoem-me o erro, é seleção, Selection Sort, ok? Na hora da edição, eu vou fazer essa alteração e vou colocar lá com texto dizendo que o nome correto do algoritmo é seleção, Selection Sort. Perdoem-me aí por esse erro. Mas o algoritmo é exatamente o que nós vimos lá. Olha só, Selection Sort recebe aqui o vetor e o tamanho do nosso vetor. Temos aqui algumas variáveis auxiliares, variável i, j, nossa variável menor. Temos aqui na linha 5 a nossa repetição, o nosso for mais externo, que vai do início até o final do nosso vetor. Feito isso, olha só, a gente assume que o menor elemento está na primeira posição do vetor. E aí, então, a gente tem o nosso for interno, a nossa repetição interna, que vai de início mais 1 até o final do nosso vetor, procurando o menor elemento. E aí, então, a gente faz o teste. O vetor na posição J, que é a posição seguinte, ele é menor do que o elemento da posição menor? Se o teste for verdadeiro, então a gente troca esses índices. Olha, a minha variável menor, que apontava para o primeiro elemento, agora vai apontar para o índice J, ou vai receber um índice J. Significa que o menor elemento está no índice J do nosso vetor. Quando termina essa repetição, perceba, ela termina aqui, a gente vai então fazer a troca desses elementos. Eu estou apenas trocando
dois elementos do meu vetor, ok? Isso aqui já deve ser intuitivo para você. Se você tem dificuldade nesse trecho, eu recomendo fortemente que você volte lá no início, nas primeiras aulas, ok? É manipulação de variáveis, trocar elementos de duas variáveis. Basicamente é isso que a gente está fazendo aqui, ok? Já tem uma longa playlist aqui no canal, tanto dessas aulas introdutórias, criação de variáveis, trocar elementos de variáveis, comparar elementos, o conteúdo de duas variáveis e também de recursão. Nós temos aqui na sequência o nosso algoritmo recursivo. Se você tem dificuldade com recursão, já tem uma playlist aqui no canal sobre recursão. Então, acesse essa playlist aí e assista as aulas desde o início para você entender com calma como funciona e você tem dificuldade com recursão, ok? Olha só, o nosso aqui, insert, selection, novamente estou trocando aqui, estou com insertion na cabeça. Selection sort recursivo, eu recebo o vetor, o início do vetor e o tamanho do vetor. Temos aqui o nosso ponto de parada, lembre, isso aqui é fundamental. Sem isso aqui, nós teremos um loop infinito, uma repetição, uma recursão infinita, que não vai acabar nunca, ok? Então, nós vimos agora há pouco na teoria que se o nosso início for maior ou igual a tan, significa que a gente já ordenou o vetor inteiro. Então, retorna, finaliza esse nosso procedimento, ok? Se não, eu então crio aqui algumas variáveis, j e menor. Nossa variável menor novamente vai receber início. Temos agora a nossa repetição interna. Olha só, o j começa com o início mais 1, vai até o final do vetor. Fazemos a comparação. Perceba, esse trecho é exatamente o mesmo trecho que nós temos aqui. Olha só, é o for interno que procura o menor elemento e faz a troca. Então, aqui na recursão, é exatamente isso que nós temos aqui. Eu percorro o meu vetor encontrando o menor elemento e depois, então, eu faço a troca desses dois elementos do vetor. E, por fim, eu tenho a nossa chamada recursiva, passando o vetor, passando início mais 1 e tan. Perceba que se você não colocar mais 1 aqui, se você fizer isso aqui, você também vai gerar um loop infinito, ok? Por quê? Se o nosso ponto de parada é quando início for maior ou igual a tan, o meu início precisa sofrer alguma alteração. E como a gente já ordenou o início do vetor, então a gente vai para início mais 1, ok? Então, o meu problema diminui de tamanho. Se eu tinha um vetor com 5 elementos desordenados, agora eu tenho um vetor com 4 elementos desordenados, diminuiu 1, e eu vou sempre me aproximando aqui do meu ponto de parada, ok? Na sequência, eu tenho aqui um pequeno procedimento apenas para imprimir o vetor. Apenas isso. Eu recebo o vetor, o tamanho do vetor e eu imprimo ele na tela. E nós temos aqui agora a nossa função main. Eu já criei aqui um vetor de exemplo desordenado, como 4, 6, 9, 1, 5, 2, 8 e 0. Nós temos 2, 4, 6, 8 elementos nesse vetor. Eu já salvei esse valor na variável tan e aí eu estou na linha 47, imprimindo o nosso vetor original, ele vai estar desordenado. Na linha 48, eu estou chamando o nosso algoritmo selection sort, ordenação por seleção, que é o nosso algoritmo iterativo. E depois na linha 50, eu estou imprimindo novamente o vetor, só que agora o vetor vai estar ordenado. Vamos testar? Eu vou então compilar e executar aqui. Pronto. E agora, olha só, nós temos aqui o nosso vetor. A primeira impressão, 4, 6, 9, 1, 5, 2, 8 e 0. É o nosso vetor original desordenado. E agora eu tenho aqui o nosso vetor ordenado, que é a segunda impressão. 0, 1, 2, 4, 5, 6, 8 e 9. Essa foi a versão iterativa. Vamos chamar aqui a nossa função recursiva, ela está aqui também, olha só. Eu vou descomentar, vou comentar essa daqui, selection sort recursivo, passando o nosso vetor. Quem é o início? É o índice 0, é a primeira posição do nosso vetor. E o nosso tamanho aqui, que é 8. Eu vou compilar e executar novamente.
Pronto. E aí, novamente, eu tenho o nosso vetor desordenado e agora o nosso vetor ordenado. Deixa eu colocar mais um elemento aqui. Eu vou colocar aqui no meio o elemento 10. Pronto. Aumentou um elemento, então vou colocar aqui o 9. E agora eu vou compilar e executar novamente, só para ter um elemento a mais na versão recursiva. Pronto. E aí temos aqui a ordenação: 0, 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9 e 10. E aí aprendemos então nessa aula mais um algoritmo de ordenação, o Selection Sort, a ordenação por seleção, e aprendemos tanto a versão iterativa quanto a versão recursiva. Se ficou qualquer dúvida, já sabe, né? Deixa nos comentários que eu terei o maior prazer em ajudar. Do mais, um grande abraço, bons estudos e até a nossa próxima aula.